Olá, fofis! Hoje vamos falar sobre a membrana plasmática e o transporte através das membranas. A membrana plasmática é um envoltório que delimita as células, tanto células procarióticas quanto células eucarióticas. Ela tem uma constituição lipoproteica, é formada por uma bicamada de fosfolipídios e proteínas, em que a região interna dessa bicamada é hidrofóbica e a região externa, tanto do meio extracelular quanto do meio intracelular, é hidrofílica, ou seja, tem afinidade pela água. A gente diz que ela é formada por um modelo mosaico fluido, em que ela é formada por diversas substâncias, glicídios, proteínas, lipídios como colesterol, e ela é fluida, ou seja, não tem uma estrutura rígida. A função dessas proteínas são diversas. As porinas são canais de proteínas em que formam poros, em que as substâncias ou as moléculas passam livremente. A proteína carreadora, que são as permeases, elas alteram a sua conformação e fazem com que as moléculas também passem através dessa camada, de bicamada de fosfolipídios. As proteínas receptoras, elas se ligam a certas moléculas sinalizadoras e desencadeiam processos nas células. E as proteínas de reconhecimento, por exemplo, o glicocálice, ela reconhece moléculas e interagem com elas, fazendo com que elas passem através da bicamada de fosfolipídios. Quanto à permeabilidade celular, a membrana plasmática é permeável ou impermeável? Acertou quem falou semipermeável, ou seja, ela seleciona quem entra e quem sai da célula através de duas maneiras, passiva e ativa. Na forma passiva, ocorre sem gasto de energia, ou seja, a favor de um gradiente de concentração, em que o soluto ou as moléculas vão de onde tem mais concentração para onde tem baixa concentração. No transporte ativo, ocorre o inverso. O soluto passa da onde tem menos para onde tem mais concentração. O transporte passivo pode ser difusão simples, facilitada ou osmose. E o ativo, bomba de sódio e potássio. No transporte passivo por difusão simples, a movimentação do soluto acontece a favor do gradiente de concentração, porém sem uma proteína para auxiliar, por isso ele é dito simples. Ou seja, o soluto vai de onde tem mais concentração para onde tem menos concentração. Exemplo, a troca gasosa entre os alvéolos pulmonares e os capilares sanguíneos. O transporte passivo por difusão facilitada acontece também a favor de um gradiente de concentração, de onde tem mais para onde tem menos, porém existe uma proteína que facilita a passagem desse soluto. Exemplo, a passagem de glicose e aminoácidos pela membrana plasmática entrando e saindo da célula. O transporte passivo por osmose, também sem gasto de energia e a favor de um gradiente de concentração, acontece de maneira em que apenas o solvente, a água, se desloca para diluir o soluto. A água vai da onde tem menos soluto para onde tem mais soluto, no sentido de diluir. As células em soluções diferentes, exemplo, em ambientes hipotônicos, onde tem menos soluto fora da célula e mais dentro da célula, a água tende a entrar. Na célula animal, acontece uma lise celular, ou seja, a ruptura da membrana plasmática, e na célula vegetal, a membrana plasmática não se rompe, porque ela possui uma proteção externa a mais, que é a parede celular. Numa solução isotônica, a água entra e sai livremente, normalmente de maneira equilibrada das células, e na solução hipertônica, ou seja, tem mais soluto fora do que dentro da célula, a água tende a sair. A célula murcha, com risco de plasmólise, na célula animal, e na célula vegetal, a parede celular, que é essa proteção externa a mais, ela fica intacta, e a membrana plasmática se descola da parede celular e fica murcha. No transporte ativo, que é bomba de sódio e potássio, ocorre contra um gradiente de concentração com gasto de energia, ou seja, tem mais sódio fora da célula do que dentro. A tendência é o sódio entrar. Porém, uma bomba empurra sempre esse sódio para fora. E o inverso acontece com o potássio. Tem mais potássio dentro do que fora da célula. O que acontece? A tendência é o potássio sair, mas a bomba empurra esse potássio para dentro. Por isso, gasta energia.